Gente, sendo sincero, eu tive muitas ideias e criei muito conteúdo para esse vídeo. Porém, eu estou começando no YouTube e isso não precisa ser um documentário super produzido, muito menos um TCC. Quero falar hoje sobre o que move o mundo atualmente, que é a tecnologia e o digital em geral. Pretendo abordar um paralelo da série com a vida real e quero analisar isso com vocês, sabendo qual a interpretação ou o que pensaram de tudo que eu vou falar aqui. Para começar, temos a IA, que é a grande nova tecnologia do momento. Uma nova revolução que já chegou ou ainda vai chegar. Nossa vida no digital, tanto boa quanto ruim, como é e como deveria ser, e o que podemos esperar de um futuro em que a tecnologia vai evoluir mais e mais, com saltos evolutivos maiores e em menos tempo. Será que tudo isso será bom? Será que vai ser legal? Ou pode continuar tão problemático quanto é hoje em dia? Me diz você, o que acha? Inteligência artificial, dualidade e impacto. Vivemos a ascensão da inteligência artificial, e isso é tanto algo bom quanto ruim. Fascinante para alguns e amedrontador para outros. Mas isso é justificável, já que as IAs e a automação de trabalhos trazem vantagens e benefícios, mas também podem trazer prejuízos, como desemprego, a substituição da visão única humana pela visão algorítmica das máquinas e essa coisa toda. Isso no caso, até as IAs evoluírem até terem tudo de único que nós temos. É claro que, além das questões mais práticas e físicas dessa nova tecnologia, há também os dilemas sociais e psicológicos em relação à nossa convivência com as IAs. E como isso nos afeta, como isso muda a nossa maneira de pensar e viver, como reagimos às possibilidades que essa ferramenta nos dá. Como lidamos com a eterna e acelerada evolução da mesma? Acho que realmente ficará complicado quando isso envolver questões tão profundas ao ser humano, como, por exemplo, o que você faria se pudesse trazer de volta à vida um parente seu com a tecnologia de IA ou outras tecnologias? Quais as consequências das IAs evoluírem ao nosso nível de consciência e irem além e até nos ajudarem a desvendar segredos da nossa própria mente ou mesmo fazer cópias dela? O que vocês pensam dessas possibilidades? A tecnologia propõe nos ajudar, facilitar nossas vidas e até nos dar prazer. Porém, quando isso mexe com coisas tão profundas do ser humano e ainda é tratado como uma solução simples para coisas muito sérias, é aí que tudo desanda. Imagine poder trazer de volta alguém querido para você, de volta entre muitas aspas. Será que a pessoa no qual você trouxe de volta seria realmente quem você perdeu? Mesmo que venha com exatamente as mesmas memórias, será mesmo que seria? Isso não apagaria o fato de que alguém querido para você morreu? E será que isso não só é uma válvula de escape para a dor? Há muitos questionamentos que podemos fazer com o que colocam em xeque uma tecnologia que nos dá essa possibilidade. Temos que aprender a dizer adeus. E nem toda tecnologia deve nos facilitar ou resolver apenas para nosso egoísmo, ou o desejo de não sofrer. O mesmo vale para que se pudéssemos copiar nossas mentes. Mesmo se tivéssemos morrido ou apenas criado uma cópia para fazer algo por nós, no primeiro caso, algo iria embora de um jeito ou de outro. No segundo, somos formados por muitas coisas, incluindo nossas experiências. Com uma cópia sua e você, cada uma vivendo coisas diferentes, vocês seriam paradoxalmente a mesma pessoa e pessoas diferentes também, porque teriam vivências e crescimentos diferentes. E, mesmo sendo uma cópia de você, ainda seria você, com direitos e individualidade. E será que deveria ser tratada como algo inferior, que pudesse ser usado de qualquer jeito? Fica a pergunta. O que vocês acham? Nem tudo a tecnologia deveria fazer por nós. Acho que mais do que as consequências práticas seriam as mentais e sociais, como as pessoas lidam com a vida ou determinada mentalidade quando certas possibilidades estão à disposição. Exemplo fácil é uma família na pobreza e outra na riqueza. Claro que essas pessoas reagiriam à vida e teriam mentalidades diferentes. Uma pessoa que cresce pobre tem uma mentalidade, uma que cresce rica tem outra. Imagine as possibilidades, como trazer alguém de volta ou copiar sua consciência, ou algo mais atual, como as pessoas lidam com o trabalho ou a tecnologia tendo um monte de IAs em todo canto atualmente, música, texto, imagem. Não é novidade que as pessoas já estão usando isso a seu favor, tanto para coisas boas e ruins, como facilitar, refinar ou ampliar suas capacidades em um trabalho, ou gerar conteúdo falso, fake news, golpes e por aí vai. Me digam o que vocês pensam das IAs para você e para os outros. Você usa? Você acha legal?
traz mais coisas boas ou ruins para o mundo atualmente? Você acha que a tecnologia deveria poder fazer tudo por nós? Como os exemplos mais futuristas que eu falei antes, trazer alguém de volta ou copiar nossa mente? Isso parece bom à primeira vista, se não para todos, para alguns. Mas analise bem a profundidade da situação. Nem tudo é tão bom e fácil assim. E não convém a nós. Tem coisas que devemos aprender a passar sem facilidades ou fugas. A tecnologia não pode fazer tudo por nós. E mesmo que na teoria pudesse, não pode tirar nossa humanidade. A vida não é preto no branco. Pensem sobre tudo até agora. O melhor desta reflexão é não dar todas as respostas. Me digam com detalhes o que pensaram sobre esses temas nos comentários e tentem ver profundamente a ideia e não a primeira coisa que vem na cabeça de vocês. Ética e anonimato na era digital. Não é de hoje que ética e privacidade online são debatidas na política, dentro e fora da internet. A mídia em geral tem a problemática de se alimentar da privacidade das pessoas para crescer e principalmente se manter, e isso muitas vezes com graves consequências. Mesmo que aqueles que comandam a mídia ou têm influência, seja grande ou pequena, não se importe nem um pouco com o tanto que esteja ganhando e o prejuízo não chegue neles. O episódio Nosedive de Black Mirror ilustra bem isso, apesar de podermos abranger esse assunto em diversos núcleos e bolhas da sociedade. Um algoritmo que define e nos oprime com o que devemos ser, fazer, ter, expressar para termos e mantermos os benefícios de fazer o que a sociedade define que é o certo e como as coisas deveriam ser. Aqueles que naturalmente simpatizam ou se identificam com essa norma é fácil e natural, já que suas formas de ser se encaixam à norma, e não seria surpresa se essas pessoas passassem a pensar que esse é o correto. Exemplos da vida real: padrão de beleza, cor de pele, orientação sexual, gênero, comportamento, religião e por aí vai. Mas o óbvio precisa ser dito, porque as pessoas esquecem ou não querem ver que as pessoas são únicas. E quanto mais uma pessoa se conhece e tem ciência da sua individualidade, mais é provável que ela, em alguns, se não todos, os aspectos, não se encaixe na norma e, por consequência, seja reprimida, limitada, boicotada, agredida e, em alguns casos, até morta. Tudo isso é um resumo bem resumido de diversas questões e problemáticas da nossa sociedade. E já digo a você, a sociedade muda conforme os tempos. Então, nenhuma norma social é algo natural e inerente a nós, e pode e deveria ser mudada. Shut Up and Dance é um outro episódio que fala da segurança online e dos prejuízos que uma pessoa pode sofrer ao ser exposta online, física, psicológica e emocional. E, claro, ser chantageada e manipulada por algum desconhecido que, independente de quem for, não tem o direito de invadir a vida dos outros. Falando de maneira geral, tirando o contexto específico do que é contado no episódio. Apesar de que no episódio a pessoa chantageada faz algo horrendo e repugnante e merece sofrer as consequências dos atos que comete e receber tratamento mental para o distúrbio sexual que possui, isso não deixa de pontuar a questão que falei antes. E também nada garante que os hackers eram pessoas totalmente corretas e honestas por trás dos computadores, quando obrigam as pessoas a fazerem todas aquelas coisas. E o que dá o direito a uma pessoa fazer justiça com as próprias mãos e seguindo suas próprias convicções, ainda mais em uma situação onde eles não têm envolvimento pessoal nenhum com o que está acontecendo? A internet tem vírus, hackers, golpes, entre outros perigos. E o que mais podemos ver na mídia ou em histórias próximas de pessoas querendo expor outras para ganhar em cima ou porque acham que estão fazendo a coisa certa, seja expor um nude de uma pessoa, seja em um contexto de pessoas famosas ou até mesmo pessoas comuns, chantageá-las a fazer suas vontades ou oferecer algo para alguém que parece muito bom e vai fazê-las ficarem ricas, vulgo os cursos de riqueza e tudo mais, vocês conhecem. E só as fazem perder dinheiro e sofrerem por seus sonhos e expectativas frustradas. Você se identifica com o que te falei aqui? Bons paralelos que podemos fazer entre a atualidade e os temas desses episódios são as fake news de todos os tipos. Mais comuns são as políticas. Temos o caso antigo da Carolina Dickmann, que teve as fotos íntimas expostas, entre outros. Temos diversos casos de influenciadores divulgando e vendendo produtos que não cumprem o que prometem, por aí vai. No caso das normas da sociedade, temos várias situações que eu posso citar para vocês, como no caso daquele DJ que foi gravado agredindo a mulher e exposto em rede nacional e, mesmo assim, ainda foi defendido por vários homens e ainda ganhou mais seguidores, enquanto em outros casos, mulheres fazem coisas muito menores
do que esse exemplo e são rechaçadas pelas pessoas e pela mídia. E é claro que a proporção não é a mesma entre gêneros. Enfim, vocês podem pesquisar e perceber que em diversos contextos sociais existe essa disparidade entre pessoas em relação ao tratamento que recebem em um contexto mais público ou em um contexto mais privado do dia a dia. Façam uma lista de questões que envolvem a norma da sociedade, pesquisem e verão. Reflitam sobre isso e depois me digam nos comentários o que acham. O que vocês acham sobre esse aspecto da vida no digital? Minhas ideias para resolver esses problemas poderiam ser a melhoria das leis de segurança e conduta, seja por pessoas ou empresas, uma aplicação mais rigorosa das penas mais graves para quem cometer crimes digitais, o desenvolvimento de melhores algoritmos e sistemas de segurança e moderação do que é feito na internet, que seja correto e justo e que saiba analisar diversos contextos diferentes para ter a melhor atitude. Com a inteligência artificial hoje, temos uma ótima e poderosa ferramenta para isso. Basta aqueles que podem querer fazer isso. E eu sei que isso parece utópico, mas se for para ficar calado para esses problemas, é melhor ficarmos calados para sobre todos os problemas da humanidade e aceitarmos todas as merdas da vida como naturais. Isso eu falo para aquelas pessoas que só sabem criticar e dizer que falar é fácil, mas elas também não fazem nada para mudar essas situações. Então é melhor ficarem caladas. Enfim, para as coisas mudarem, alguém tem que dar um norte, um começo, mesmo que seja apenas uma ideia. Futuro, humanidade e sociedade. Assim como a inteligência artificial hoje não é como imaginávamos quando a gente assistia ao Exterminador do Futuro, que particularmente eu acho ser o motivo das pessoas terem a ideia tão impregnada na cabeça de inteligência artificial é igual ao fim do mundo. Assim como ela não está sendo como imaginávamos, mesmo no futuro muito mais evoluída, provavelmente não vai ser como a gente imagina que ela seria, se comparada a filmes, séries, essas coisas. Eu acredito que muitas tecnologias de filmes e séries que a gente está vendo, quando ou se existirem no nosso mundo, provavelmente serão diferentes de como a gente vê elas inicialmente, a inspiração inicial. Mesmo que sejam iguais, a forma como iremos vivenciá-las talvez não seja só as coisas legais que imaginamos, ou talvez não seja só coisa ruim. No caso de tecnologias para diversão, ou em relação a vantagens de trabalho, tudo depende das questões que elas vão trazer e como a gente vai lidar e aprender a usar elas. Entende? Um outro exemplo da série Black Mirror é San Junipero, um paraíso virtual onde as pessoas podem baixar suas consciências depois da morte física e viver eternamente. Você aceitaria? Acha que seria feliz? O que você gostaria de poder fazer agora que tem uma vida infinita? São essas as perguntas que você deveria fazer se tivesse essa oportunidade na sua frente. Para aqueles que são ateus, até poderia estar de boa, por ser algo mais palpável, nada a ver com religião e tal, mas seria algo para pensar antes de agir, mesmo assim. Para pessoas com crenças próprias ou religiões, seria diferente porque as faria questionar entre ficar aqui de alguma forma ou ir embora para onde ou o que você acredita haver após a morte. Eu acho que a pergunta mais importante é o que poderia ser tão interessante que você poderia continuar fazendo pela eternidade. É uma coisa difícil de pensar, porque nossas vidas são limitadas, finitas. E será que San Junipero ou algo parecido poderia nos entreter ou nos fazer felizes de alguma forma pela eternidade? Mesmo sendo uma simulação, acho que se tivéssemos infinitas coisas para fazer e explorar nessa eternidade digital, qualquer paraíso digital que não pudesse nos entreter pela eternidade, nos dar uma motivação ou propósito nessa vida infinita, se tornaria um inferno de tédio ou de qualquer outra coisa. Pelo menos é assim que eu vejo. E vocês? Nossas formas de pensar muitas vezes são moldadas pela forma como vemos o mundo. Afinal, às vezes pensamos que a vida é de determinada forma e achamos que somos os donos da verdade, até que levamos um baque da vida e aprendemos que as coisas não são tão simples assim. Por exemplo, é bem complicado a vida e a sociedade, já que cada um, mesmo às vezes não querendo, age, fala e pensa baseado na mentalidade que se formou pela vivência e contexto que teve na vida, e como a pessoa reagiu a isso. No episódio Men Against Fire, soldados usam um equipamento que manipula sua percepção dos alvos para tornar o processo menos traumático, porém as nuances que podemos tirar desse tipo de máquina é que algo que manipula nossas percepções e que manipula como vemos, entendemos e reagimos às coisas dificilmente seria algo que seria usado para bons propósitos, do que o mais provável seriam as piores intenções, já que no geral a capacidade de manipular e até controlar pessoas é uma das coisas que mais causaram caos e sofrimento à humanidade, seja hoje ou no decorrer da história. No nosso momento atual, podemos ver que várias tecnologias de filmes e séries que agora existem ou estão começando a existir, devemos
estar preparados para lidar com o que elas trarão de bom e o de ruim, e como isso mudará nossas vidas social, mentalmente, de maneira geral. Inteligência artificial, robôs, hologramas, drones, chips no cérebro, realidade virtual e aumentada, e por aí vai. Todas essas novidades podem trazer muitas coisas interessantes para a nossa sociedade e vida em geral. Porém, até os criadores dessas tecnologias refletirem sobre todas as nuances e possibilidades indesejadas das criações deles, quando estiverem acessíveis a todos por um longo tempo e podem trazer problemas inesperados até que, quem sabe, até ofusquem as qualidades e os propósitos iniciais das criações deles, exemplos de consequência falados como antes, a IA sendo usada para golpes e fake news, robôs como armas, drones usados para invadir a privacidade das pessoas, chips no cérebro que podem acabar gerando danos ou doenças, realidade virtual sendo usada como uma fuga para algum tipo de sofrimento. Devemos pensar, agir e usar essas tecnologias com cuidado e responsabilidade. É clichê? É meio moralista? Pode até ser, mas é a verdade. Se a gente não tiver um mínimo de responsabilidade, só vai ser mais uma coisa para fazer mal pra gente. Por exemplo, as redes sociais, que sim, aproximam pessoas, permitem que elas se expressem, mas também causam briga, separação, discussão, problemas de imagem, problemas mentais. Então vocês têm noção disso. Vocês têm noção disso. A gente que usa rede social, a gente tem noção dessas coisas. Então deve-se pensar bem quem cria, quem usa, quem administra tudo isso. O que acharam de tudo até aqui? Quais ideias vieram na cabeça de vocês? Contem nos comentários. É essencial que tecnologias em geral sejam acessíveis, já que a função delas, na maioria dos casos, é nos ajudar e melhorar nossas vidas. Porém, precisam ser acessíveis. Com preços nas alturas que só gente rica consegue ter, não faz uma diferença tão grande e não mostra o que poderia fazer por mais pessoas. E repito, por mais utópico que seja, as pessoas que inventam tecnologia deveriam pensar como essas ferramentas devem ser utilizadas, de preferência de forma positiva para o bem comum. Se o criador não pensar nisso, as pessoas têm que pensar, falar. Mas tudo isso é uma questão de boa intenção para com a tecnologia, e estar ciente disso. E nesse caso, o governo tem que fazer a parte dele, para regular ou direcionar positivamente essas novas invenções. Sei que parece um sonho, mas quem não aceita as merdas do mundo virtual, a gente começa por algum lugar. E é sobre isso. E não está nada bem. Pois é, pessoal, mergulhamos profundamente nessas complexidades da tecnologia moderna. Inteligência artificial, privacidade, explorando as maravilhas e os problemas que acompanham o nosso avanço tecnológico. Espero que essas reflexões tenham inspirado vocês a pensar um pouco mais nesses assuntos mais profundos da nossa vida no digital. Discutimos como a tecnologia molda a nossa sociedade, afeta a nossa percepção da realidade e mostra que devemos pensar e reconsiderar nossas noções de ética e humanidade, refletindo sobre como podemos navegar conscientemente o futuro tecnológico que estamos criando. E é isso, pessoal. Curtam, compartilhem e me ajudem a crescer o canal, por favor. Até o próximo vídeo.